A Simone entrando aqui. Simone firme e forte. Você podia ler isso aqui para mim. Maria Lúcia, o pessoal está chegando aos poucos. Duas almas caridosas. Ai, Simone escreveu aqui, tá difícil. Ah, o Clóvis também tá. Eu imaginei. Ele tem muito pecado para pagar, deve ser isso, né? É obrigado a aguentar a gente aí na convivência. Mas tá bom. O assunto de hoje é o capítulo 11. O bem é incansável. Falar em cansaço nos tempos de hoje, diante de tantas tribulações, dificuldades, na área da saúde, na economia, nas incertezas, talvez seja a coisa mais fácil do mundo a pessoa se cansar de tudo, né? Não é só de fazer o bem. Inclusive se cansar da própria vida, das condições difíceis, se cansar de si mesma, né, a pessoa. E é muito comum a pessoa cair num estado de tristeza. Não é para menos. As situações da vida terrena são muito complicadas, são difíceis. Nós temos que considerar que nós somos espíritos ainda infantilizados, imaturos, que estamos num curso. A vida é um curso avançado para o nosso desenvolvimento. E as lições vêm através do enfrentamento das coisas. Nós temos que lutar com a vida. E a situação só se agrava porque muitos pensam que é lutar contra a vida, e não é isso. Mas é muito comum, diante de um peso tão grande que nós vivemos agora, pelo menos a maioria das pessoas, nós desanimarmos. E nós devemos tomar cuidado com o desânimo, com a tristeza exagerada, com aquilo que demora por mais tempo, porque isso vai nos intoxicando a alma, a mente, o coração, e vai nos tornando cada vez mais fracos. Então nós devemos tomar cuidado com isso. Embora reconheçamos a dificuldade que é, né? Vivemos numa terra, o nosso corpo ele é extraordinário, maravilhoso, mas é sujeito a uma porção de coisas, de doenças, de fraquezas, de fragilidades, não é? A nossa mente, não é? Mas precisamos nos manter firmes nesse propósito de superar isso, porque as dificuldades vêm não como castigo, punição, ela vem com quase sempre as dificuldades são consequências da maneira como nós vivemos, encaramos a vida, aquilo que fazemos, mas elas têm um objetivo maior, que é nos fazer pessoas melhores. A gente vem, as dificuldades vêm para serem superadas, para serem vencidas. Mas é muito comum, né, quando as coisas pioram muito, né, da gente sentir isso. Né? Nesse capítulo de hoje, o Emmanuel evoca uma passagem de Paulo de Tarso, onde ele tira o pequeno trecho: e vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. E nós ficamos pensando quais seriam essas possibilidades imagináveis para que alguém sinta-se cansado de fazer o bem. Veja, não é só um desânimo natural, um desânimo com a própria vida, um desânimo consigo mesma, a pessoa, um desânimo com a humanidade, não é só isso. A pessoa tem uma ação consequente, né? Ela deixa
de fazer o bem. Fazer o bem todo mundo sabe o que é. É ser bom, correto, honesto, gentil, caridoso, andar pelos caminhos da retidão, ser uma pessoa nobre, digna dentro da vida social. E muitas vezes nós nos cansamos, então resolvemos esmiuçar um pouco mais esse assunto, porque em teoria todos nós sabemos, né, mas precisamos refletir. Aliás, o Evangelho, ele precisa ser primeiro conhecido e depois muito refletido, para que nós tenhamos condições de assimilar as suas mensagens, as suas propostas, os seus desafios, porque senão fica apenas uma coisa da boca para fora, uma coisa sem conteúdo. Alguns dias atrás nós falávamos daquele capítulo Homens de Fé, e a afirmação de Emmanuel é que verdadeiramente homens de fé, pessoas de fé, são aquelas anônimas comuns do dia a dia que enfrentam as suas dificuldades, que superam os seus problemas, que têm erros, que têm acertos, e não necessariamente homens de fé, pessoas de fé, aqueles que vivem nos templos religiosos, que estão presentes nas cerimônias, nos rituais, que examinam as suas doutrinas, porque a fé vai muito além disso. E isso, para a compreensão do Evangelho, é uma condição sem a qual nós não vamos muito longe. Nós precisamos entender que a proposta do Evangelho é para a vida. Eu vim para que tenhais vida. Não é para templos, não é para teologias, teorizações, teses doutrinárias, teológicas, nada disso. É uma maneira, é um norte, é um rumo, é um alvo para ser atingido por nós. Mas nós precisamos ter aqueles olhos de ver e ouvidos de ouvir que Jesus falava. A maioria de nós tem uma dificuldade de percepção das coisas da vida, do que seja a realidade, de muita coisa. Mas é natural. Nós somos ainda seres muito próximos da nossa origem, da nossa criação. Não é? Somente aquela tendência nossa da arrogância, do orgulho, é que pôde nos supor criaturas já muito evoluídas, dotadas de muita sabedoria, de muito conhecimento. Nós não conhecemos quase nada a respeito da vida, do universo, nem de nós mesmos. Estamos agora vivendo, talvez, as primeiras experiências com uma consciência mais plena, com a razão mais desenvolvida, com as capacidades mais avançadas. É apenas isso, nos graduamos em cursos inferiores e agora estamos em cursos medianos. Mas falta muita coisa ainda para nós descobrirmos, realizarmos e, principalmente, experienciarmos. Porque o verdadeiro ensino, ele vem das experiências vividas. A experiência da realidade, que muitas vezes nós não percebemos essa realidade, mas é preciso passar por essas situações, porque é isso que gera, forma o ensinamento verdadeiro e é o que nos ajuda no processo de educação, de crescimento e de amadurecimento. Então, anotamos algumas aqui. Muitas vezes, diante de tantos desafios, de tantos problemas, de ingratidões, não é? Nós começamos a imaginar, a acreditar que as nossas ações são inúteis. O que adianta eu fazer se não vai mudar nada, seja lá o que for? O que adianta eu fazer se só eu faço? E a maioria não está nem aí. Não é? Nós temos um exemplo hoje nessa condição toda do uso da máscara, das aglomerações. Né? Há pessoas que não se preocupam com isso pelas suas crenças pessoais. Não é? Então, muitas vezes, eu acredito, por que eu vou fazer se ninguém faz? Isso é um sentimento ruim, é uma ideia ruim. E nós devemos tomar cuidado com as ideias ruins, porque se elas começarem a ser agasalhadas na mente e depois no coração, elas podem prejudicar muito as nossas vidas. Podem dificultar muito uma recuperação depois. E a ideia ruim tanto pode vir de nós mesmos, lá da intimidade da nossa alma, que nós pouco conhecemos, mal e mal nós damos conta de uma encarnação de agora e única. O resto existe. Todo o conhecimento, a vivência de outras encarnações, todas as conquistas, as fraquezas, as fugas, estão no nosso inconsciente.
e se manifestam a qualquer momento, como ideias, como sentimentos, impulsos. Não vêm de forma clara, lúcida, consciente, mas existem, estão lá. Então, muitas vezes o sentimento e a ideia infelizes, elas vêm de nós mesmos. De outras vezes, podem vir de outras pessoas, inclusive desencarnadas. E se nós começamos a agasalhar isso por muito tempo, isso abala o nosso psiquismo. Por afinidade, muitas vezes, nós sintonizamos com espíritos que pensam como nós num determinado momento, que estão sentindo as mesmas coisas, e cria-se uma atmosfera negativa, um círculo vicioso que tende a aumentar. Mas não é só uma coisa assim espontânea e natural que acontece por uma invigilância. Muitas vezes há espíritos que se obstinam nos processos de obsessão e querem nos fazer mal, podem ficar ao nosso lado. Imagina uma pessoa do lado da outra o dia inteiro, botando minhoca na cabeça, falando coisa ruim. Você não vale nada, você não vai conseguir, não adianta você querer melhorar, o mundo não tem jeito, né? E nós vamos agasalhando essas ideias, colocando para dentro da nossa casa mental e de repente passa a ser uma realidade para nós, mas é uma realidade que não existe. Existe apenas no campo imaginativo e pessimista nosso. Tomemos cuidado. Muitas vezes também nos sentimos fracos e impotentes. Quem sou eu para fazer alguma coisa, para mudar o mundo? De outra vez, pode ser pela descrença que nós temos no outro. Porque nós vamos vendo tantos testemunhos de egoísmo, de ingratidão, tanta dureza de coração, que de repente passamos a não acreditar mais no outro. Ninguém presta, ninguém vale nada, não é? Isso é o motivo que nos leva a um sentimento de fracasso, de tristeza, de desilusão, de decepção, não é? A própria ingratidão, a decepção que muitas vezes nós sentimos, né, diante de determinadas situações ou certos relacionamentos, não é? Então, nós começamos a perceber que a nossa visão da realidade é muito limitada. Toda ação tem uma consequência. Toda boa ação em favor do outro é um plantio, é uma pequena semente que nós estamos plantando, mas que nem sempre vamos observar o resultado. Mas ela vai produzir frutos. Uma conversa amiga, um momento em que oferecemos um ombro para alguém chorar, um momento em que incentivamos uma pessoa a sair de uma situação qualquer, tudo isso funciona como uma semente. Vai ter frutos, mas como a nossa visão de realidade é muito pequena, mal e mal nós conhecemos a própria encarnação. Qual é a visão que nós temos de uma pessoa? É dos poucos anos que convivemos. Quando vamos analisar, nos atrevemos a analisar a vida de alguém, nós temos um conhecimento muito restrito, uma visão muito limitada de quem é aquela pessoa, que traz na sua intimidade suas experiências vividas, suas conquistas, seus fracassos, suas derrotas. Então, nós não podemos nos basear nisso, né? O bem que nós fazemos, o Emmanuel diz que o bem que você fizer em algum lugar vai ser o seu advogado em todos os lugares. Toda a boa ação tem consequências. Sempre produzirá fruto, né? Muitas vezes o que acontece é que nós não conseguimos enxergar esses frutos. E às vezes não é por falta de estar convivendo com a pessoa, porque não temos uma sensibilidade maior para perceber que aquela pessoa que era ruim, talvez já não seja tão ruim hoje, né? Já melhorou em alguma coisa. É preciso estarmos todos atentos. Uma situação terrível é essa da impotência que nós sentimos, né, diante das adversidades, das dificuldades. Né? Quem sou eu para fazer alguma coisa? Eu não posso mudar o mundo? Claro que não. Nós nos lembramos de uma história antiquíssima, do incêndio, uma fábula. Um incêndio na floresta, onde um pequeno beija-flor pegava água num lugar ali próximo e com seu mínimo bico ia lá e jogava água para apagar o incêndio. E alguém observa e fala, puxa, esse beija-flor está doido.
né? Você acha que você vai apagar esse incêndio com esse bico minúsculo? Né? E ao que o beija-flor respondeu, nesse tempo os bichos falavam, viu, gente? Nas fábulas os bichos falam. E o beija-flor respondeu: eu estou fazendo a minha parte. Não é? Então não devemos nos preocupar muito com a questão das minhas potencialidades, possibilidades. Né? Eu tenho que fazer a minha parte. Não é? É claro que diante de tantas adversidades, nós nos sentimos fracos, é natural. Não há vergonha nisso. Não é? Nós somos inseguros, muitos de nós trazemos ainda problemas de alma, de consciência. Muitas vezes o camarada passou por diversas encarnações onde ele só fracassou nas experiências. Então ele já traz esse sentimento de impotência, de fraqueza, essa insegurança dentro de si. Na encarnação presente, atual, ele seria aquela pessoa extremamente insegura, que acredita que tudo vai dar errado antes de dar certo, né? Não merece a crítica, porque às vezes ela vem de experiências desastrosas, isso calou fundo na sua alma. Né? Então não devemos nos preocupar com a possibilidade, porque, como diz Emmanuel, Deus sabe, Deus sabe. Né? Não tem aquele ditado que fala, faz a tua parte que Deus faz o resto? Então não deve ser motivo de desânimo essa questão da nossa incapacidade, da nossa fraqueza, não é? É preciso trabalharmos essa ideia em nós, não é? Eu não posso muito, mas o que eu posso... Aliás, Emmanuel fala isso. Às vezes a pessoa entra para o espiritismo, quer fazer o bem, se associar em tudo que é instituição, de caridade, quer fazer isso, quer fazer aquilo. E o Emmanuel fala, olha, quem faz o que pode, já fez tudo. Porque diante de... A gente vive num mundo de muito egoísmo, de muita pobreza, pobreza material, pobreza moral. Então é comum nós queremos fazer muita coisa e quando percebemos que não vamos dar conta, nós desanimamos. E é então que Emmanuel vai dizer, faça o que você pode, o que está dentro da sua possibilidade. Não se preocupe em querer consertar o mundo, querer consertar o outro. Faça o que você pode fazer com amor, com desapego, sem esperar resultado. Não é? Faça o que você pode. Quem faz o que pode, já fez tudo. Não é? Uma coisa importante é nós nos lembrarmos, toda e qualquer construção, e o que nós estamos fazendo na vida é uma construção de conhecimento, de saber, de experiência, de vivência e construção de nós mesmos. Né? Toda construção requer esforço continuado, dedicação, amadurecimento na experimentação. Nenhum de nós vai passar pela vida em brancas nuvens. Nós vamos estar expostos, querendo ou não, devendo para a vida ou não, para a lei ou não, para a lei de Deus, nós vamos estar expostos a uma série de situações difíceis, constrangedoras, problemáticas, desafios, porque esses desafios nos ajudam no nosso desenvolvimento, desenvolver as faculdades cognitivas, desenvolver as virtudes de alma. Então nós sempre vamos lidar com isso. Precisamos parar com essa mania de achar que tudo que nos acontece é karma, ou que tudo seja causas, consequência daquilo dos erros que fizemos. Muitas coisas são consequências dos erros que fizemos, mas o objetivo maior da vida é o ensinamento, é o crescimento, não é a punição, como muitas vezes nós imaginamos. Né? Vamos ver aqui, porque o negócio está complicado. Um grande motivo de... Só um minuto, como é que está a nossa hora aí, por favor? 10 minutos. 10 minutos vocês se livrarão de mim. Não é? Uma das coisas que mais nos traz desânimo, que a gente quer chutar o balde, não vou fazer mais nada por ninguém, não é? É a questão da descrença no outro. Porque o testemunho das pessoas, geralmente imaturas, desafiam a nossa paciência, não é? Nós fazemos tudo pela pessoa e de repente aquela pessoa, não é? O testemunho que ela dá de vida é horroroso, não é? Mas não podemos nos deixar bater. É aquela história da semente, está sendo plantada.
Nós temos um poder extraordinário de nos influenciarmos uns aos outros. Nós precisamos usar isso para influenciar para o bem. Agora, a influência não é um poder que nós vamos obter sobre outra pessoa. Nós não temos poder sobre ninguém. Aliás, eu acho que nós não temos poder nem sobre nós mesmos, não é? Então, nós precisamos perder um pouco isso e não ligar para esses testemunhos negativos que as pessoas possam nos oferecer, porque somos todos ainda imaturos em relação à vida, não é? Muitas vezes damos um testemunho de ingratidão, de covardia, de temores, de coisas não muito boas, né? E isso tende a nos provocar uma ideia de descrença. Eu não acredito mais no outro, eu não acredito na humanidade. Se Jesus pensasse assim, jamais teria vindo à Terra. Se ele não acreditasse na potencialidade de cada um de nós, nas possibilidades de sermos pessoas melhores a cada dia, de nos educarmos, de sermos pessoas do bem, do belo, do amor, Jesus jamais teria vindo aqui perder tempo, não é? Devemos nos lembrar que cada um é como se fosse uma pedra preciosa, mas em estado bruto. O diamante, se alguém vê um diamante no seu estado natural e não conhecer da coisa, vai achar que é uma pedra sem valor. Mas o diamante está escondido ali naquele cascalho, naquele excesso. E ele vem a ser uma pedra preciosa, belíssima, depois de ser submetido ao fogo e à pressão. Que é mais ou menos uma comparação válida para com a nossa vida. Todos nós somos uma pedra preciosa, porém, precisamos do trabalho do escultor, do artista, do ourives, e esse trabalho é feito pela vida. Dizemos simbolicamente, é feito por Deus, mas é feito pela vida, pelas leis que regem a vida, com a colaboração de muitos, né, no enfrentamento das dificuldades comuns do dia a dia. Mesmo aquelas mais pesadas, é que brilha a nossa luz, brilha o diamante oculto em nós. Não tem aquela história, não sei se era Michelangelo, quem que era? Algum escultor desses, famosos, fez uma estátua maravilhosa, né? E quando terminou, que alguém falou, puxa, que coisa que você criou, ele falou, não, eu não criei. Aquilo já estava ali, eu apenas tirei o excesso de pedra. É isso que a vida faz com a gente. Nós também somos pessoas maravilhosas, mas estamos com excessos de pedras, de imperfeições, de reclamações, de birras. É isso que nós precisamos tirar de nós. Quanto à decepção, à desilusão, são coisas muito próximas, não é? Há uma frase que diz, só se desilude aquele que se iludiu. Só se decepciona aquele que acreditou numa coisa que não era realidade. E nós fazemos isso com as pessoas. Nós esperamos muito das pessoas. E aí, quando elas não atendem aos nossos reclamos, às nossas expectativas, nós nos decepcionamos. Dizem, me decepcionei com fulano. Decepcionou porque estávamos esperando algo que a pessoa não poderia oferecer. E quanto à desilusão, é a mesma coisa. Aliás, nos falaram hoje que é preciso tomarmos consciência da vida, assumirmos as responsabilidades no contexto em que vivemos e pararmos de acreditar no Papai Noel, no Coelho Pernalonga e em algumas outras pessoas também, não é? A vida, temos uma imaginação muito fértil e muitas vezes nos iludimos. Achamos que alguém vai conquistar algo sem trabalho, sem esforço, que há uma vida digna sem a dedicação constante às coisas do bem, sem perder noite. É como um aluno que muitas vezes vai estudar para o vestibular, para a prova, no dia anterior. Né? Ele precisaria ter estudado o ano inteiro, a vida inteira. Então, essa é a vida que nós temos. É preciso esforço, dedicação, persistência, perseverança. Não desanimemos. O próprio Cristo, ele vai exercer, é o que está no texto de Emmanuel, o seu ministério de amor sem exaurir-se, desde a formação do mundo.
Nós espíritas já sabemos disso. Jesus participou da formação do próprio planeta. Olha como é velho esse homem aí, cuidando de nós. Né? Quantas vezes nós já demonstramos na nossa vida, para com Deus, para com Cristo, para com as pessoas que nos rodeiam, ingratidões, revolta. Quantas vezes fugimos dos trabalhos da nossa própria iluminação, não é? Jesus jamais desanimou, jamais esgotou a sua paciência. Emmanuel vai terminar dizendo que se nós de repente cansarmos de fazer o bem, não precisa explicar o que é fazer o bem, se nós nos entediarmos da prática do bem, será um desastre nas nossas existências e vai expressar, na verdade, que ainda não nos foi possível extrairmos o mal que ainda habita em nós mesmos. Então, tomemos cuidado com sentimentos negativos, suportemos os pesos que a vida possa nos oferecer, com coragem, mantendo sempre o bom ânimo. Tem de bom ânimo, disse Jesus, não é? Entendendo que tudo passa, ao que tudo indica, nossas provações coletivas devem estar chegando ao fim, devido ao acirramento das questões, e logo mais adiante estaremos bem e aproveitaremos todos o fruto da nossa perseverança, da manutenção da nossa esperança, da crença nas pessoas, da crença na vida, da crença em nós mesmos. Ok, minha gente? Os Espíritos têm nos alertado de há muito que vivemos tempos difíceis de provação, mas que eles estão conosco. Jesus está conosco. Segue adiante num cortejo gigantesco de almas nobres, Jesus à frente liderando, mas seguido de uma porção de espíritos que nos acompanham, que nos dão sustentação, muitos deles que nos acompanham desde diversas encarnações, que se propuseram a nos acompanhar na encarnação presente, para as nossas horas amargas. Não é? Então, não desanimemos, sigamos adiante na certeza de que tudo passa e que logo ali adiante estaremos todos bem. Muito obrigado pela atenção de todos. Depois eu vou ver o nominho de cada um, se alguém escreveu algo, porque agora está meio difícil de eu enxergar mesmo. Né? Fiquemos todos na paz de Deus, que Jesus seja uma presença viva e radiante nos nossos corações e nas nossas vidas. Muito obrigado a todos. Em cima da hora.